Olá a todos e a todas que estão acompanhando o 5º Simpósio da Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste. É uma satisfação compartilhar com vocês um pouco aqui do nosso trabalho na área de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No tema de recursos genéticos, a gente tem trabalhado intensamente, dando continuidade aí a desenvolvimentos de anos anteriores, com o tema da Política Nacional de Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura. Nós aprimoramos a política, estamos aí com uma proposta de um projeto legislativo, quem sabe uma medida provisória, para que a gente tenha, de fato, uma política pública com pilares bem definidos, que possa aprimorar principalmente os eixos da conservação dos nossos recursos genéticos para alimentação e agricultura e também de todas as questões de capacitação, de necessidade de coordenação de esforços, que a gente sabe que são tão necessários nesse tema relevante para o avanço da nossa agropecuária. E para falar um pouquinho sobre esse tema, eu trouxe aqui para vocês uma breve apresentação, onde eu vou passar as linhas gerais do nosso trabalho sobre a Política Nacional de Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura, bem como da plataforma que a gente está buscando desenvolver nesse contexto. Bom, pessoal, como eu comentei, não é só uma política pública, é uma ação efetiva, onde a gente quer também ter uma plataforma de informações, um sistema único de informações e uma rede de pessoas, de instituições bem coordenada sobre o tema de recursos genéticos para alimentação e agricultura. Então, é uma política pública, um texto legislativo importante, que já está em estágio avançado aqui junto à Casa Civil, mas que a gente quer torná-lo, como próximos passos em elementos concretos para que a gente avance aí no nosso agro. Então, primeiramente, pessoal, eu gosto aqui de começar com uma questão conceitual. Eu sei que muitos são especialistas que estão aí no contexto do simpósio, mas o conceito de recursos genéticos no âmbito da política pública que a gente está instituindo aqui no Ministério da Agricultura, ele é abrangente, ele é bastante abrangente. A gente considera aqui, como já é internacionalmente reconhecido, o conceito de recurso genético, que é todo e qualquer material genético, compreende aí plantas, animais, micro-organismos, organismos intermediários, que já tem um valor comprovado ou mesmo potencial de uso direto ou indireto na alimentação e agricultura. Então, vejam, pessoal, é um conceito extremamente abrangente que a gente leva em conta na nossa política de recursos genéticos, com recorte da aplicação, que é a alimentação e agricultura, nossa vocação maior. E além do conceito, a política pública em si, ela leva em conta um cenário bastante interessante, é um número que às vezes a gente não coloca na mesa sempre. Nós sabemos, sim, que o Brasil é uma potência agroambiental, nós temos aí grande parte da biodiversidade do planeta, 20% da biodiversidade do planeta, e isso representa riscos e também oportunidades. E quais são os números relevantes aqui, especialmente na seara aí de recursos genéticos vegetais? A gente sabe, a título de comparação aqui, que a gente tem mais de 8 milhões, quase 9 milhões aí de organismos eucarióticos na biodiversidade global. E alguns dados da FAO, dados aí internacionalmente reconhecidos, nos mostram que, quando eu entro no detalhe das plantas, da agrobiodiversidade, por assim dizer, eu tenho aí cerca de 6 mil espécies catalogadas. Quando eu vou na questão do uso para alimentação e agricultura, tem aí cerca de 200 mais utilizadas. Mas agora é o dado que realmente faz a gente pensar. Apenas 9 espécies, pessoal, apenas 9 espécies representam 66% dos cultivos em termos globais. Então, vejam que a nossa variabilidade, a nossa representatividade que na mesa é extremamente estreita, a nossa base alimentar é muito restrita. 9 espécies representam aí quase 70% dos cultivos, e aí estão elas: cana-de-açúcar, milho, arroz, trigo, batata, soja, palma, beterraba e mandioca. Então, vejam também que a gente não tem representantes expressivos aí da nossa biodiversidade nacional. Então, além de ser uma base alimentar em termos globais estreitas, por que não adicionar aí espécies? E a gente sabe aqui, como brasileiros, especialmente no âmbito do Nordeste, quantas espécies a gente não pode usar, especialmente para alimentação
e que poderiam compor de uma maneira mais expressiva a nossa base alimentar. Sabemos que tem desafios para isso, né? Tanto o desafio da conservação desse recurso genético, dos programas de melhoramento, de produção em larga escala, mas a gente precisa começar e precisa de política pública para isso. Por isso, a gente está aprimorando essa política pública de recursos genéticos para alimentação e agricultura, para que a gente possa ter ações efetivas nesse sentido. E mais do que isso, pessoal, tem um diagnóstico aqui que ele não é recente, embora grande parte dele continue vigente. A gente tem um diagnóstico aqui que data, né, de um artigo de 2008, onde mostram aí, né, dezenas de instituições federais, especialmente no Nordeste, fazendo esse recorte do Nordeste, que exercem alguma atividade em termos de recursos genéticos no contexto da alimentação e agricultura. Só que o dado aqui que é, digamos, preocupante, é esse dado que mostra que, em termos de conservação nas fruteiras nessa região, a gente só tem 21% de espécies que foram aí identificadas à época. No caso das plantas medicinais, 54% de espécies, né, com atividade de conservação. Agora, o dado mais crítico, quando a gente fala aí de forrageiras, cereais, leguminosas, foi identificado à época que menos de 1% da sua variabilidade está conservada aí nos nossos bags, nos nossos bancos ativos de germoplasma. E as estruturas, a gente sabe que elas têm que ser aprimoradas, é um desafio, falta profissional, a gente precisa focar nas questões da graduação, da pós-graduação, para recursos genéticos, existe todo um contexto que a gente precisa desenvolver cada vez melhor. Então, além de uma base alimentar estreita em nível global, onde a nossa biodiversidade pode contribuir, a gente tem um cenário com recorte Nordeste aqui para exemplificar, que mostra que precisamos de mais atividades concentradas na parte de conservação desses recursos genéticos. E extrapolando esse dado Nordeste, como é um dado relativamente antigo, a gente fez um exercício aqui bastante preliminar, né, junto a vários parceiros, para poder identificar como é que está a situação de conservação de algumas espécies. E a lista dessas espécies a gente elegeu só a título de ter um recorte para ter esse diagnóstico preliminar, as 124 espécies que são importantes, né, as mais importantes, a gente sabe que tem mais, mas no contexto da sociobiodiversidade, que estão aí no programa, né, de aquisição de alimentos e também no PGP-MBio. E olhem só que nesse caso dessas 124 espécies, a gente observou aí que mais de 20% não tinha informação sobre a atividade de conservação propriamente dita. Aí a gente tem baru, carnaúba, piaçava, quinoa, espécies até relativamente conhecidas, em alguns contextos, às vezes regionais, mas que não tem uma atividade de conservação. Imagina se tivesse para ter programa de melhoramento, para desenvolver outros produtos, outros alimentos a partir delas, como a gente não poderia ir além, né? E, além disso, a gente teve aí a identificação de que mais ou menos 16% tem, sim, atividade de conservação, distribuídas em várias entidades. Aí a gente tem o Instituto Agronômico de Campinas, universidades federais, a Unicamp. A gente tem aqui, inclusive, a CEPLAC, que é uma estrutura no âmbito da Secretaria de Inovação, no Ministério da Agricultura, cuidando aí da conservação do cacau, e várias outras instituições atuando em conservação desses recursos genéticos. E, por fim, um dado que é importante, mostra uma concentração, mas, ao mesmo tempo, é um dado relativamente positivo para a gente vê que em mais da metade, né, 61%, estão com atividade de conservação na Embrapa, na nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é um ente fundamental dentro desse cenário. E essas espécies que estão aí na Embrapa passam pelo açaí, o amendoim, o camu-camu, a castanha, o guaraná, são várias espécies também muito relevantes, entre aí as 124, mas que estão com atividade de conservação na Embrapa. Então, olha, mais do que ver o problema, olha o potencial de integrar essas instituições que a gente não tem, por meio de uma política pública, por meio de um grupo coordenado, que a gente pode aqui fazer, né, através do nosso Ministério da Agricultura. Então, com esse preliminar, né, diagnóstico, esse prospecto bastante superficial, mas que nos mostra problemas assim muito mais densos, né? Mostra que a gente precisa coordenar essas instituições, precisa ter uma governança efetiva, representantes das OEPAs, integrar esforços, integrar também com as universidades, com as suas associações, com as comunidades. Então, a gente percebe uma necessidade de integração que a gente quer solucionar
por meio do comitê que a gente vai instituir aí na nossa política de recursos genéticos para alimentação e agricultura. E mais do que isso, a gente percebe que a sociedade não sabe o que é recurso genético. A sociedade, ela conhece pouco e reconhece pouco, né, a inovação no nosso agro, quiçá a inovação a partir de recursos genéticos. Então, a gente tem também que ter um eixo de comunicação para que a sociedade conheça mais a nossa biodiversidade, esses produtos sejam mais demandados e a gente possa, sim, fazer um uso sustentável deles a partir dessa sensibilização, a partir do conhecimento, da integração das instituições, evitando, assim, a erosão genética, evitando que a gente perda aí oportunidades de desenvolvimento de produtos, porque não viemos a conhecer a espécie, e também promovendo mais e mais atividades aí no âmbito da academia, atividades de ciência, de pesquisa e inovação, com o alvo nos recursos genéticos para alimentação e agricultura, porque a gente pode desenvolver muito mais do que já foi feito. Então, a gente tem, né, tanto de um lado essa oportunidade da nossa biodiversidade agro, né, contribuir aí para a base alimentar global, temos o desafio da conservação, tanto no contexto do Nordeste, aí já anteriormente diagnosticado, num contexto de Brasil mais abrangente, e a gente também precisa pensar num cenário global, num cenário mundo. E é por isso que o alinhamento do tema de recursos genéticos internacionalmente falando já ocorre, já não é de hoje, mas a política também leva isso em conta, porque a gente precisa avaliar a nossa realidade, trabalhar da melhor forma e manter esse alinhamento, né, junto aos outros países, manter esse alinhamento junto aos compromissos internacionais que o Brasil já assumiu. Isso nasce lá na Rio 92, essa história que muitos conhecem, mas eu vou só passar rapidamente pelos marcos temporais principais, porque eles são muito importantes para a nossa política, especialmente a Convenção da Diversidade Biológica, que tem esses 3 eixos. A Convenção da Diversidade Biológica, né, um compromisso internacional que o Brasil aí veio a assumir em 94, tem esses 3 eixos, que é justamente a conservação dos recursos genéticos, o uso sustentável e a repartição de benefícios. E como a gente sabe, a Convenção da Diversidade Biológica se desdobra aí em tratados suplementares, Protocolo de Cartagena, Protocolo de Nagoya, Cartagena, a própria CDB, né, a própria Convenção da Diversidade Biológica, foram também internalizados em legislações locais, como a gente conhece. Muito além da Convenção da Diversidade Biológica, também no âmbito da ONU, o Brasil se juntou aí ao TIRFA, ao Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, em 2006, extremamente importante para o nosso agro, excepcionou coisas muito relevantes para que a gente tenha aí a troca facilitada de material para melhoramento. A gente tem as discussões muito recentes em contínuo amadurecimento do Protocolo de Nagoya, aprovado, internalizado aqui no ordenamento jurídico brasileiro. A gente sabe que isso tudo também se conecta com a famigerada discussão da medida provisória de recursos genéticos, que se desdobrou na atual Lei da Biodiversidade aí de 2015. E vejam que o Brasil é extremamente robusto em termos de arcabouço legislativo e de compromisso junto aos entes internacionais dos quais o Brasil é signatário. E mais do que isso tem uma conexão profunda com a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os nossos ODS. E, acima de tudo, o recurso genético, mais do que fazer parte de todos esses compromissos, e a gente precisa levar isso em conta, inclusive para fornecer informações de forma uniforme, precisa, para os órgãos internacionais, precisa levar isso em conta para ter informações para tomada de decisão à mesa desses fóruns internacionais, mas, acima disso tudo, recurso genético é matéria-prima, recurso genético é insumo para fazer inovação. E a gente cita aqui um exemplo de muitos, né, que podem ser desenvolvidos a partir de bioinsumos, que são, a partir de recursos genéticos, que são justamente os bioinsumos. Recursos genéticos são matéria-prima para insumos de base biológica, mas também são matéria-prima para alimentos do futuro, para novos produtos, processos e serviços. Então, insumos, né, podem ser extraídos aí da nossa biodiversidade, dos nossos recursos genéticos, e recursos genéticos são, sim, matéria-primas e insumo para inovação. E tendo isso em mente, pessoal, além do que eu mencionei aí sobre a gente, né, aumentar a base alimentar, conservar recursos genéticos, ter alinhamento com todas essas discussões internacionais, um motivo que a gente tem que ter em mente para ter essa política pública é soberania nacional.
é segurança alimentar e também segurança nutricional. Os recursos genéticos são nossos, né? A biodiversidade é nossa. E por meio de tecnologia, a gente pode sim ter um uso sustentável dela. E com isso, eu gosto de destacar aqui também, nesse contexto da nossa política de recursos genéticos, os 5 eixos, muito brevemente, de diretrizes de inovação do Ministério da Agricultura, que passam pela sustentabilidade no que toca a recursos genéticos, é o uso sustentável deles, o respeito à biodiversidade, mas torná-la, né, cada vez mais inovadora no sentido de prover esse insumo, essa matéria-prima, para que a gente siga desenvolvendo novos produtos para o nosso agro. Passa também por inovação aberta, que é uma das nossas diretrizes aqui, a segunda, onde a gente pode ter cada vez mais novas empresas, agritechs, startups, desenvolvendo tecnologias a partir da biodiversidade, por que não? E isso está inserido num contexto de bioeconomia agrícola, bioeconomia que conceitua-se na visão do Ministério da Agricultura como algo transversal, como algo abrangente, não é só bioinsumo, não é só agricultura orgânica, não é só agricultura de base biológica, não é só recurso genético, não é só energia limpa para o agro, é tudo isso em sinergia, em prol da inovação, como bioinovação, como inovação green, como carbono, como solo, como água, como manejo adequado dos recursos. Isso tudo está no contexto de bioeconomia, onde se inserem também os recursos genéticos. Por fim, 2 temas de ponta que têm muita conexão também é o food tech e a agricultura digital. Quando a gente fala em food tech, a gente fala em alimentos do futuro, a gente fala em proteínas alternativas, e tem muitas proteínas alternativas de natureza vegetal que a gente pode extrair aí da nossa biodiversidade, com toda a sustentabilidade possível, para desenvolver alimentos do futuro, para desenvolver produtos diferenciados para alimentação. E toda a discussão do digital, agricultura digital, digitalização, plataformas digitais, pode contribuir muito, porque o digital, as plataformas, o screening do DNA, o screening de novas espécies, pode nos ajudar a encontrar características importantes para programa de melhoramento, sem eu precisar invadir extensivamente a própria biodiversidade. Então, a ferramenta digital potencializa de uma forma inimaginável o uso da biodiversidade para o agro. Então, a gente tem essas 5 diretrizes associadas aí à nossa plataforma, à nossa política de recursos genéticos, na qual o nosso objetivo, né, da política pública é justamente promover a conservação, a valorização e o uso absolutamente sustentável, mas também inovador e competitivo dos nossos recursos genéticos com recorte de alimentação e agricultura. Esse é o nosso grande objetivo. Com isso, a gente, para atingir isso, e com isso a gente quer coordenar em grupos, né, concisos, ter uma governança, integrar esforços, não é só a Embrapa, não são só as OEPAs, não são só as universidades, são todas elas em conjunto, com associações, com os povos e comunidades tradicionais, com uma governança efetiva, passando pela coordenação aqui do nosso Ministério da Agricultura, para que a gente possa realmente atingir, acima de tudo, inovação a partir dos nossos recursos genéticos. E para que a gente avance, né, em relação à política, a gente instituiu 2 grandes conceitos. A política, em resumo, é uma plataforma, né? É uma plataforma não só no sentido de plataforma tecnológica, que é o Sistema Nacional, que a gente quer cunhar um sistema único de informação. O Alelo da Embrapa, por exemplo, poderá fazer parte desse sistema, juntamente com outros do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com outros que venham a ser desenvolvidos, mas mais do que o sistema operacional, é uma plataforma de ações, onde a gente quer também consolidar uma rede, incluindo aí a rede de recursos genéticos vegetais do Nordeste, do Norte, de várias outras regiões, a redes também de outros recursos genéticos, não apenas os vegetais, e ter consolidados aí programas nacionais de conservação, tanto na vertente do in situ, do ex situ e do on-farm. Então, a partir da instituição da política, a gente espera, né, o quanto antes começar o trabalho de grupos de governança em cima desses 2 grandes temas. A gente já está bastante avançado nos instrumentos que a gente vai precisar assinar em termos de governo, nos instrumentos que a gente vai precisar consolidar, mas, acima de tudo, a gente conta muito com o apoio das redes já instituídas para avançar nos instrumentos da nossa política. Avançando nesses instrumentos, a gente também busca, né, essa consolidação junto aos tratados internacionais, que a nossa plataforma, que a nossa política seja também
provedora de informação para subsidiar toda a participação do Brasil frente aí aos compromissos internacionais que o nosso país assume. E finalizando, pessoal, eu deixo aqui essa palavra-chave, é conservação e caracterização de recursos genéticos para alimentação e agricultura, com a palavra-chave da inovação, que a gente visualize os recursos genéticos como insumos para inovação, como matérias-primas para a gente seguir fazendo uma agricultura sustentável, uma agricultura inovadora, como a gente sabe que o nosso país possui, mas que pode ser potencializada, aprimorada a partir dos recursos genéticos. Então, eu conto muito com vocês também, a partir do momento que a gente conseguir instituir nossa política de recursos genéticos, eu conto com vocês para contribuir nos grupos, para contribuir com a nossa governança e para continuar transformando o nosso agro e valorizando cada vez mais os recursos genéticos da nossa biodiversidade para uso aí em alimentação e agricultura. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente fica aqui à disposição no Ministério da Agricultura para seguir conversando e trabalhando em prol do tema. Um grande abraço a todos.